Provérbios, no capítulo 16, a partir do verso 1, nós leremos até o versículo 9. Provérbios 16, 1. Eu sei que você abriu sua Bíblia, e eu sei que é muito bom trazermos todas as nossas Bíblias, mas talvez a sua versão é um pouco diferente da versão que eu vou ler. Então eu vou ler essa versão na tela, e se você quiser acompanhar comigo, acompanhe a versão que está projetada. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que ele não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos orar? Gostaria que agora você fechasse os seus olhos e neste mesmo espírito de contrição, neste mesmo espírito de adoração que você estava até agora há pouco, nessa mesma vontade de contemplar a presença do Senhor, eu gostaria que você orasse agora e pedisse ao Senhor que falasse profundamente ao seu coração. Senhor, nós estamos diante da sua santa palavra. Nós nos rendemos a Ti. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nesse finalzinho de tarde, quase noite. Nós pedimos ao Senhor que fale profundamente ao nosso coração. Eu me rendo ao Senhor agora como ministro da palavra do Senhor. E eu me coloco à Tua dispensação. Que o Senhor fale comigo e que o Senhor fale ao Teu povo através da minha vida. Que o Senhor me use como um instrumento Seu e que eu diminua para que o Senhor cresça neste lugar. Contemple-nos com a Sua presença. Contemple-nos com a verdade da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, o ano de 2020 com certeza não é um ano normal para nós. Com certeza é um ano diferenciado, um ano diferente para todos nós. Ao início do ano, parecia que seria um ano comum, um ano como os outros. E nós fomos lá e fizemos os nossos planos, fizemos os nossos projetos. Todos nós projetamos, sonhamos, traçamos ali planos para o 2020 inteiro. Você fez isso, eu tenho certeza que fez. Eu fiz também. Todos nós fizemos. Nós traçamos planos e sonhos nas diferentes áreas da nossa vida. Nós traçamos planos para as áreas profissionais, para a área familiar. Talvez você, nesse ano de 2020, estava programando uma linda viagem de férias com a sua família. Mas aconteceu o que aconteceu e você não pôde viajar. Aconteceu o que aconteceu e os seus planos não se cumpriram. Aconteceu o que aconteceu e os seus sonhos não se cumpriram. Os seus sonhos não puderam se concretizar. Nós tivemos todos que colocar os nossos sonhos, projetos, futuros em stand-by. Nós tivemos que colocá-los em modo espera e esperarmos até que tudo isso passe. As nossas viagens de férias, aqueles que tinham as suas festas de casamento programadas, tiveram que fazer de outra forma. Tiveram que agir de outro jeito, tiveram que fazer de outro modo. Reuniões de família, como hoje, por exemplo, o Dia dos Pais. As famílias todas se reuniam, a casa se enchia dos primos, dos tios, daqueles distantes que vinham de outro lugar para se reunir com a família. Infelizmente, por causa da pandemia, nós tivemos isso restringido. Infelizmente, este plano não pôde se concretizar. Eu falo por experiência própria. Sempre no Dia dos Pais, todos nós da minha família nos reunimos na casa do meu avô.
E neste domingo de Dia dos Pais, todos nós tivemos que ficar em nossas casas. Tivemos que permanecer lá, porque não podíamos expô-los ao risco. Mas uma coisa é certa, irmãos. Essa pandemia e essas situações que vêm além do esperado, infelizmente, tira o nosso ânimo de projetar. Nós perdemos, de certa forma, o ânimo de planejar, o ânimo de fazer as coisas e de projetar para o futuro. Nós olhamos e falamos, por que planejar? Por que projetar? Se o dia de amanhã não a mim pertence, por que eu vou planejar algo que eu não tenho controle? Por que eu vou sonhar se eu não sei o que vai acontecer no mês que vem? E essa mentalidade desanimada vai tomando então o nosso coração. Essa mentalidade desanimada vai tomando o nosso ser, o nosso íntimo. E chega no momento em que nós não queremos mais sonhar. Chega no momento em que nós não queremos mais projetar. Chega no momento em que nós não queremos mais projetar. Chega no momento em que a nossa vida está sem vida. Chega num ponto em que a nossa vida não tem sonhos mais. Chega num ponto em que a nossa vida não tem projetos mais. Todos nós vivemos a moda Zeca Pagodinho. Todos nós vivemos de acordo com aquela música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E este não pode ser o lema do crente. Essa não pode ser de forma alguma o tema e a música tema do cristão. Essa não pode ser de forma alguma a música que move o coração do cristão. O cristão deve sim sonhar, o cristão deve sim planejar, o cristão deve sim projetar, mas ele deve fazer isso da forma certa. Este ano de 2020, sem dúvidas, nos mostrou que nós devemos sonhar de forma correta. Nos mostrou que sim, nós devemos planejar, mas devemos fazer isso à luz das Escrituras. Mostrou que nós devemos projetar o nosso futuro, mas nós devemos nos perguntar o que Deus quer para o nosso futuro. E é olhando para este texto, em que Salomão escreve muito sabiamente sobre planos e projetos, é olhando para este texto em que ele fala sobre a vontade do homem e a vontade de Deus, olhando para este texto e essa passagem em que ele escreve muito sabiamente sobre sonhos e projetos futuros, é que eu me pergunto, como devemos sonhar? E este é o tema para essa noite. Este é o tema da minha pregação. Como devemos sonhar? Esta é a pergunta que nós devemos fazer à luz deste texto. Olhando para este texto, nós devemos nos perguntar como devemos sonhar? Como devemos viver a partir deste momento? Como devemos viver a partir dessa pandemia? Como devemos viver depois disso tudo? Essa pandemia e este desânimo não pode tirar de nós a vontade de viver. Não pode tirar de nós a vontade de pensar, a vontade de projetar. Eu gostaria de deixar aqui breves 3 pontos, breves 3 formas pelas quais nós devemos adotar e nós devemos seguir à risca para sonharmos à luz da palavra de Deus. A primeira forma diz como nós devemos sonhar. Pode passar. A primeira forma como nós devemos sonhar diz onde nós devemos sonhar. Nós devemos sonhar aos pés do Senhor. O texto nos diz, logo no início, que o coração do homem faz planos. Cabe ao homem fazer planos. É uma atitude do homem projetar. É uma atitude do homem planejar. Cabe ao homem, por sua responsabilidade, sonhar. É do homem isso e o homem deve fazer isso. Mas o mesmo versículo 1 nos diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Se o homem projeta, a resposta certa vem do coração e dos lábios de Deus. E este é o primeiro motivo pelo qual nós devemos sonhar aos pés do Senhor, porque dele vem a resposta certa. Meus irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim isso é muito confortante.
Eu olho para isso e o meu coração se conforta, porque eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu sou limitado. Eu não posso enxergar para além do meu dia, eu não posso enxergar para além da minha visão, mas eu sirvo a um Deus que é onisciente. Eu sirvo a um Deus que é onipresente, onipotente, e onde eu não posso ir, o meu Deus vai. E se eu não sei como será o dia de amanhã, o meu Deus sabe. Este é o conforto do nosso coração. É isso que nos conforta, sabermos que há um Deus que sabe qual a resposta certa para os planos do homem. Você pode sonhar, você pode planejar, mas faça isso aos pés do Senhor. Faça isso aos pés daquele que sabe a resposta certa para todas as coisas. Faça isso aos pés daquele que tem a resposta correta para os seus sonhos, para os seus planos. Comece a perguntar ao Senhor: Senhor, será que é isso mesmo? Será que é este sonho mesmo que eu tenho que levar para frente? Será que é esse projeto mesmo que eu tenho que levar para frente? Será que é isso que o Senhor tem para mim em 2020? Nós devemos fazer isso aos pés do Senhor. Nós devemos orar também e sonhar aos pés do Senhor, porque é o Senhor quem avalia as intenções. O versículo número 2 diz que todo o caminho do homem parece puro aos seus olhos. O homem olha para os seus sonhos, para os seus projetos e logo enxerga pureza naquilo. Tudo que o homem faz, o homem acha que é perfeito. Eu tenho certeza que nas suas resoluções de final de ano, quando você parou lá no final de 2019, para planejar o seu ano de 2020, e se você tem o costume de fazer isso com papel, eu gosto muito de fazer com papel, que eu gosto muito de olhar depois aquilo que deu certo e aquilo que não deu. Mas se você tem o costume de fazer isso com papel, você foi lá e planejou e riscou, e se você guardou, você sempre pensou que aquilo inteiramente se resolveria, que aquilo inteiramente seria concretizado. E quando nós olhamos para as frustrações de não realizar, nós entendemos então que as nossas intenções são manchadas pela nossa vida pecaminosa. O Senhor avalia as intenções do homem. O homem, por seu coração, tem um coração pecaminoso. O homem, por seu coração, tem um coração enganoso. O profeta Jeremias, no capítulo 17 de seu livro mesmo, diz: o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. O coração do homem vai sempre lhe enganar. Nós não podemos confiar o nosso futuro, nós não podemos confiar o nosso amanhã em nosso coração, em nossas emoções, porque se fizermos isso, iremos falhar. Pelo contrário, nós devemos pedir ao Senhor que renove o nosso coração. Nós devemos pedir ao Senhor que crie em nós um coração puro. Nós devemos fazer assim como Davi fez no Salmo 51, quando ele estava arrependido e reconhecido de seu estado pecaminoso. Davi chega ao Senhor e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi sabia quem ele era. Davi sabia que o seu coração tinha pecado e o seu coração iria lhe enganar. Meus irmãos, nós devemos orar e sonhar aos pés do Senhor exatamente por isso, porque o nosso coração irá nos pregar peças, o nosso coração irá nos enganar, e o Senhor é aquele que avalia as intenções do nosso coração. O Senhor é aquele que pode nos purificar. O Senhor é aquele que pode nos guiar da maneira correta. Nós devemos ainda orar e sonhar aos pés do Senhor, porque aquele que consagra o seu caminho ao Senhor será bem-sucedido. Aquele que consagra o seu caminho ao Senhor será bem-sucedido. Nós devemos entender muito bem o que é sucesso aqui. Nós devemos entender muito bem que sucesso aqui não se trata de ter. Sucesso não se trata de possuir riquezas deste mundo.
Não se trata de ser famoso à luz deste mundo. Não se trata de se encaixar no padrão deste mundo. Sucesso é ser abençoado por Deus. Amém, irmãos? Quem aqui é bem-sucedido? Sucesso é ser abençoado por Deus. Se Deus tem te abençoado com o pão de cada dia, você é bem-sucedido. Se Deus tem cuidado de você dia após dia, você é bem-sucedido. Se Deus te alcançou por meio de Jesus Cristo, você é o mais bem-sucedido dos homens. Não há sucesso material nessa terra, não há bem nessa terra que se compare à salvação em Jesus Cristo. Nada se compara à salvação em Jesus Cristo. E por isso, nós devemos consagrar os nossos caminhos, os nossos sonhos e os nossos projetos diante do Senhor, na certeza de que já somos bem-sucedidos. Meus irmãos, fazer isso tudo que eu disse, é uma prova de fé. É uma prova de fé ao iniciar o seu sonho, ao começar o seu projeto, ajoelhar-se aos pés do Senhor e reconhecer: Senhor, eu não quero sair daqui com os meus próprios projetos. Eu não quero sair daqui com os meus próprios sonhos. Eu não quero sair daqui com os meus próprios planos. Tudo que eu quero é sair daqui com os planos do Senhor para a minha vida. Tudo que eu quero é sair daqui com os projetos do Senhor para a minha vida. Tudo que eu quero é sair e levantar desta oração com a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. Eu não quero que você pare de sonhar. Nenhum de nós quer que você pare de sonhar. Você deve voltar a sonhar se você parou. Você deve voltar a projetar. Não deixe que essa coisa toda te desanime. Não deixe que essa coisa toda te prostre, te jogue no chão. Volte a sonhar, volte a projetar, mas faça isso aos pés do Senhor. Faça isso aos pés daquele que conhece todas as coisas. A segunda forma pela qual nós devemos sonhar, pode passar, Stephanie, é sem orgulho e com temor. A palavra do Senhor nos versículos 5 e 6 diz que as nossas atitudes orgulhosas decepcionam ao Senhor. As nossas atitudes orgulhosas são abomináveis aos olhos do Senhor. O Senhor abomina o homem orgulhoso de coração. O Senhor abomina aquele que tem em suas próprias forças o seu agir. O Senhor abomina aquele que confia no seu próprio agir. E o orgulho aqui que Salomão nos diz não é um orgulho comum. Se ele está falando de sonhos, se ele está falando de projetos, o orgulho que ele diz aqui é daquele homem que não inclui o Senhor nos seus projetos. É daquele homem que não chama Deus para o seu sonho. É daquele homem que quer sonhar de forma individual e não quer contar com Deus e age como se Deus não existisse. É aquele homem que diz: tudo posso por minhas próprias forças. E não confia no tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, é muito grave isso. É muito grave ouvirmos que Deus abomina o orgulhoso de coração. É muito grave ouvirmos que Deus rejeita e coloca para fora e punirá aquele que é orgulhoso de coração. Como eu disse no início, o ano de 2020 é uma coça do Senhor naqueles que se orgulham de suas próprias mãos. É um chamado do Senhor àqueles que são orgulhosos e confiam em suas próprias forças. É um chamado do Senhor para estas pessoas. É o Senhor dizendo: ei, você não controla nada. Ei, você não manda em nada. Ei, você pode até planejar, mas se não for de acordo com a minha vontade, não vai acontecer. É o Senhor dizendo: eu é que estou no controle de todas as coisas. O Senhor nos parou e nos colocou a refletir sobre a vontade soberana dEle. O Senhor nos parou e nos colocou a refletir sobre aquilo que realmente importa.
E se você ainda, mesmo distante dessas coisas, e mesmo diante de tudo que aconteceu nesse ano, de todas as tragédias que aconteceu, continua com o coração orgulhoso, meu irmão, meu conselho para você é: quebre o seu orgulho, rejeite o seu orgulho, batalhe firmemente contra essa vozinha que fala na sua cabeça que você pode todas as coisas. Batalhe firmemente contra essa vozinha que diz que tudo você pode em suas mãos, que te fortalece. E se apegue à palavra de Deus. O texto nos diz que a outra postura que nós devemos ter é a postura de temor a Deus. Nós devemos temer aquele que possui o controle sobre todas as coisas. Nós podemos temer e devemos temer aquele que por um estalo pode curar o vírus em que nós estamos passando. Nós devemos e poderemos e temos que temer aquele que por suas palavras pode acalmar a tempestade. Rejeite o seu orgulho e tema ao Senhor com todas as suas forças. Tema ao Senhor com tudo que você tem. Tema ao Senhor com tudo que está em seu coração. Abandone essa atitude orgulhosa. Abandone essa atitude que diz que você pode fazer todas as coisas e comece a colocar verdadeiramente o se Deus quiser em seus sonhos. Nós falamos muito isso, mas falamos muito da boca para fora. Quando as pessoas perguntam, nós falamos sempre, se Deus quiser, se Deus permitir, mas às vezes falamos sem pensar, falamos sem aquilo tomar o nosso coração e sem aquilo tomar as nossas mentes. Nós precisamos então pensar antes de falar e realmente dizer, Senhor, eu irei comprar um carro se o Senhor quiser. Senhor, eu irei fazer tal viagem se o Senhor quiser. Senhor, eu irei a tal casa se o Senhor quiser. Senhor, eu amanhecerei amanhã e falarei do Senhor se o Senhor quiser. A vontade do Senhor é que deve tomar e guiar as nossas vidas. A vontade do Senhor é quem deve tomar e guiar todos os nossos sonhos, os nossos projetos, e não o orgulho do nosso coração. A última forma pela qual nós devemos sonhar é descansando em Deus. Nós devemos sonhar descansando que aquele que trabalha por nós é capaz de fazer todas as coisas. Nós devemos sonhar descansando que aquele que trabalha com nós e trabalha por nós pode fazer todas as coisas novas. Se não deu certo em 2020, irmão, não quer dizer que 2021 não vai dar. Se o seu sonho de 2020 não se realizou, é porque o Senhor não quis que se realizasse. E se o Senhor quiser, pode acontecer em 2021, pode acontecer em 2022, mas tenha plena certeza, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. E se nós começamos a sonhar aos pés do Senhor, se nós nos levantamos, rejeitamos o nosso orgulho, tememos ao Senhor, agora podemos deitar novamente e descansar naquele que tudo pode fazer. Eu olho para o versículo 7 desse texto e acho uma coisa maravilhosa, e vejo uma coisa muito magnífica neste texto. E diz assim, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Olha que coisa magnífica. Se o homem estiver no caminho que for agradável a Deus, o Senhor fará com que os seus inimigos sejam reconciliados com ele. O Senhor não diz que nós não teremos inimigos, o Senhor não diz que nós não teremos opositores, mas o Senhor diz que nós conseguiremos conviver ao lado dos nossos inimigos. O Senhor nos diz que nós conseguiremos andar ao lado dos nossos inimigos. Nós teremos descanso porque Deus permitirá que os nossos inimigos andem ao nosso lado, mas não nos atinjam. Essa é a graça de descansar em Deus. Essa é a graça de estar junto com o Senhor. É interessante que às vezes nós olhamos para isso
Nós olhamos para textos assim e queremos logo não termos opositores. Nós olhamos para isso e pensamos naqueles versículos que dizem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós nos esquecemos que a nossa vida não está resumida a esta terra. A nossa vida não está resumida aos nossos dias aqui. A nossa vida vai além deste lugar, a nossa vida vai além destas dores, a nossa vida vai além dessas tribulações. Os nossos sonhos não se resumem a esta vida. Virá um dia em que nós não teremos dores mais, virá um dia em que nós não passaremos e não teremos mais inimigos, e este glorioso dia será eterno com o nosso Deus, eterno com o nosso Senhor. Uma eternidade de descanso, uma eternidade de gozo ao lado do nosso Deus. E terminando este texto, e terminando essa mensagem, nós olhamos para o versículo 9, e Salomão diz a mesma coisa do primeiro versículo. Ele diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem pode fazer planos, mas do Senhor vem a resposta dos lábios. Meus irmãos, não é à toa que ele começou o texto de uma forma e terminou da mesma forma. A ideia dele aqui é mostrar que o homem sempre fará planos e sempre sonhará. E se o homem não fizer isso, ele não está cumprindo com a sua função, porque é a função do homem sonhar. Mas ele garante que é o Senhor quem dá a resposta certa. Ele garante que o Senhor é quem guia os passos. Ele garante que é o Senhor que traça e dirige os caminhos dos homens. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero te convidar nessa noite, eu não posso te chamar aqui à frente. Infelizmente, eu não posso orar por você de perto, mas eu quero que você que está desanimado, você que perdeu a vontade de sonhar, você que perdeu a vontade de planejar, de projetar, eu quero que você coloque as suas mãos sobre o seu coração. Quero que toda a igreja feche os olhos agora. E você que perdeu a vontade, o ânimo de sonhar, coloque as mãos sobre o seu coração. Nós iremos orar. Nós iremos orar e você vai pedir agora para que o Senhor revigore em seu coração e em sua vida a vontade de sonhar. Que a quarta igreja seja conhecida como uma igreja sonhadora, como uma igreja projetadora, como uma igreja que confia no Senhor acima de todas as coisas. Eu gosto muito do Salmo de número 126. E o Salmo 126 diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso. E nós ficamos alegres. O sonhador tem semblantes. O sonhador tem características. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar. E nós voltaremos a encher a nossa boca de riso. Nós voltaremos a ficar como quem sonha. E isso virá pelo Senhor. Feche os seus olhos. Clame ao Senhor agora. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós reconhecemos que os nossos sonhos, sem o Senhor, não passam de vaidade. Reconhecemos que sem o Senhor, Pai, o nosso sonho não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum. Nós precisamos de Ti, precisamos sonhar aos Seus pés. Que o Senhor revigore a quarta igreja, que o Senhor reanime a quarta igreja, que a quarta igreja volte a sonhar, que a quarta igreja volte a planejar, que a quarta igreja volte a colocar os seus sonhos, os seus planos diante do Senhor. Eu oro agora por seus filhos que se encontram desanimados, que o Senhor traga um novo ânimo, que o Senhor traga uma nova alegria, que o Senhor traga uma nova unção e uma nova vontade de sonhar. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.